Não fosse a lei do impedimento, quantos gols a mais não teriam marcado os grandes nomes do futebol como Pelé, Zico, Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo? Pois é, quando o auxiliar levanta a bandeirinha, não tem jeito. Por mais bonito que tenha sido o gol, a jogada é anulada. Atualmente, então, com o VAR, um pezinho à frente e pronto, o gol não valeu. Muita gente é crítica desse negócio e acha que a regra só atrapalha o espetáculo. Deveria valer o gol de onde quer que o atacante tenha chutado a bola. Quem também não gosta da lei do impedimento são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui se trata de uma outra lei de outro impedimento. É a que está no inciso 8º do artigo 144 do Código de Processo Civil, que determina o impedimento do juiz em processos em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Vixe, que complicação, dizem os juízes. Eles alegam que é quase impossível saber que escritórios defendem causas de seus parentes em outros processos. O caso foi parar no STF, que bateu o martelo. O impedimento, ou seja, a proibição do juiz atuar, só deve valer para ações em que o cônjuge ou parente atue diretamente como advogado de uma das partes. Fora isso, estaria tudo legal. Pois é, a história recente do país comprova que alguns ministros do STF notoriamente não gostam de se declarar impedidos ou mesmo suspeitos para julgar qualquer coisa. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar 2 vezes, em menos de 24 horas, o empresário do transporte coletivo no Rio de Janeiro, Jacó Barata Filho, acusado de pagar dezenas de milhões de reais em propinas a políticos. Mendes não viu motivos para se declarar suspeito, apesar de ter sido padrinho de casamento da filha de Barata. Ele ainda perguntou: vocês acham que ser padrinho de casamento é uma relação íntima? Acontece que a esposa de Gilmar Mendes trabalhava como advogada no escritório que representava a Federação das Empresas de Transporte de Passageiro no Rio de Janeiro. E um cunhado do ministro era sócio de Barata numa empresa de ônibus. Por fim, o ministro e Barata eram representados por um mesmo advogado. Nada disso fez com que Mendes se abstivesse de julgar o caso. Mas Gilmar Mendes não é um caso isolado. Dias Toffoli se considerou apto para julgar o mensalão, apesar de ter sido advogado do PT e de ter trabalhado na Casa Civil para José Dirceu, um dos réus do escândalo de corrupção. A advogada Luciana Lócio atuou na campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010, mas não viu problema em julgar as contas de 2014 da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Em seu voto para derrubar parte da lei do impedimento, Gilmar Mendes afirmou que o juiz não pode ser penalizado por não ter ciência de todos os processos em que os réus estão envolvidos. Ele ignorou, contudo, o entendimento do Senado de que um juiz jamais poderia ser penalizado por não saber que uma das partes é cliente do escritório de advocacia de seu parente. É questão de boa-fé do juiz. Só haveria alguma punição se o ato fosse doloso, ou seja, se ficasse comprovado que o juiz sabia dos requisitos para impedimento, mas mesmo assim seguiu como titular da causa. A decisão do STF vai contra o que dispõe o Código Mundial de Conduta dos Magistrados. Segundo este código, um juiz deve considerar-se suspeito ou impedido de participar em qualquer caso em que não é habilitado a decidir o problema imparcialmente ou naqueles em que pode parecer a um observador sensato como não habilitado a decidir imparcialmente. Por exemplo, quando o juiz ou um membro da família do juiz tem um interesse econômico no resultado do problema em debate. Em seu julgamento, o STF ignorou o posicionamento contrário da Câmara dos Deputados, do Senado, da Presidência da República, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Ignorou também o princípio de Bangalore das Nações Unidas, que é enfático. O comportamento e a conduta de um juiz devem reafirmar a fé das pessoas na integridade do judiciário. A justiça não deve meramente ser feita, mas deve ser vista como tendo sido feita. Nesse caso do fim parcial da lei do impedimento, o que você vê? Chama ao VAR. Você vê a justiça sendo feita?
Antes de encerrar o programa, eu tenho um recado. Chegou a hora de aproveitar a promoção Mais Gazeta. A Bruna Covatti traz todas as informações para você. Suas ideias agora têm a força do nosso jornalismo. Chegou a promoção Mais Gazeta. Você vai clicar agora para assinar a Gazeta do Povo por menos de R$10 por mês nos primeiros 6 meses. E vai ganhar o nosso melhor combo de produtos exclusivos. Curso Conservadorismo com Francisco Escorcim. E-book Rodrigo Constantino Indica e Explica. Audiobook Revolução S.A. de Guilherme Fiuza. E o e-book mais atual do que nunca, Globalismo e Comunismo, um artigo censurado de Flávio Gordon. Libere já seu acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses. Mais conteúdo, mais ideias, mais Gazeta.